Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Fábio Osterman. No nosso episódio de hoje, eu conto com a presença do Eduardo Rodrigo Ribeiro, empresário formado em farmácia e bioquímica pela UFSC, como dizem os nativos, e presidente nacional do Partido Novo. Como é que tá, Edu? Tudo bem? Fala, Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Esqueci de falar que tu é gremista também, né? Uma parte relevante aí da tua E biografia, a maior apesar de qualidade. catarinense. Apesar de catarinense, quer dizer, que também é uma grande qualidade ser catarinense, né? O estado favorito de todos os gaúchos. Todo gaúcho que se preza tem Santa Catarina em alta conta, com Pelo menos no certeza, né? verão, né? A única coisa que Santa Catarina ainda não passou o Rio Grande do Sul foi no futebol, né? É capaz de até nisso passar daqui a pouco. Mas a gente também não passou em governadores do PT eleitos. É verdade, é verdade. Isso aí também. Mas essa vocês podem continuar na frente por um bom tempo. Mas então, Edu, fala pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória, é, assim, de vida e profissional e o que te levou a essa posição que tu ocupa hoje, como presidente nacional do Novo. Ah, beleza. Bom, eu sou catarinense, né? Como você falou, eu sou nascido em Capinzal, uma metrópole de 23 mil habitantes, no Planalto Serrano de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Então, daí a- o meu time, Grêmio, né? E Capinzal é a capital do Chester, né, uma cidade que nasceu muito em função da avicultura. Perdigão, né, hoje BR Foods tem uma indústria lá e praticamente a cidade inteira se movimentava em função da Perdigão à época. Hoje acabou se desenvolvendo com indústrias de metal mecânica também, diversificou o seu eixo econômico, mas ainda assim tem uma relevância muito grande. Só que eu fiquei lá até os 8 anos. Depois eu acabei indo para Florianópolis com os meus pais e 2 anos depois acabei indo para Curitiba, onde fiquei lá durante praticamente 8 anos também. Fiz todo o ensino médio e o terceirão. E na época, meu pai já estava no Mato Grosso e a minha mãe. Isso era 2005, eu acho. E a minha mãe e minha irmã estavam indo morar com ele lá, porque ele tinha uma perspectiva profissional muito boa. E eu poderia escolher entre fazer o FPR ou o UFSC, né? E como naquela época os vestibulares dessas universidades estavam sempre sendo feitos nos mesmos dias, eu tive que optar, para não dar para fazer os dois. Eu acabei escolhendo fazer pela UFSC e fui para Florianópolis, fui para Florianópolis porque um pouco da minha terra também, eu tenho família lá, a família da minha mãe é do litoral e acabei cursando, fui fazer agronomia fiz agronomia durante um ano, depois não gostei. Costumo dizer que eu não conseguia diferenciar um pêssego de uma nectarina, então eu tinha certeza absoluta que eu não tinha vocação, fui mais em função da profissão do meu pai, mas depois acabei mudando para farmácia porque sempre fui muito apaixonado por genética. E durante a faculdade acabei conhecendo os professores que trabalhavam no laboratório de genética e eles abriram a porta para eu começar a estagiar lá. E daí mudei para farmácia e me formei lá também, encerrei todo o meu ciclo acadêmico no laboratório de polimorfismos genéticos. E assim que eu me formei, eu fui chamado para trabalhar no EMOSC, né, no Hemocentro ali de Santa Catarina. Fiquei um ano lá, nem terminei um ano, trabalhando com avaliação externa de qualidade de testes de tipagem sanguínea. E depois eu fui chamado no CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas. Se eu não me engano foi 2012 ou 2013, e para trabalhar no laboratório de patologia. E daí lá eu fiquei durante um bom tempo, me tornei supervisor do laboratório. E nesse ínterim ali foi quando eu conheci o Novo, que apareceu lá na minha timeline do Facebook. Eu pensei, poxa, finalmente alguém conseguiu escrever o que eu sempre defendi, né? E eu passei a acompanhar, na época era ainda coleta de assinaturas, mandei e-mail, comecei a me envolver um pouco mais, tentar buscar algumas assinaturas também para ajudar e fui acompanhando mais de uma forma mais distante, até que em 2015, né, houve o registro lá no dia 15 de setembro, e eu lembro que eu estava viajando na época, eu estava fora do país,
e eu não conseguia me filiar, a conexão era muito ruim onde eu estava, e eu queria muito me filiar no primeiro dia, acabei atrasando um mês a minha filiação, e quando eu voltei para o Brasil, procurei me envolver com mais assiduidade dentro das atividades do partido. Na época, em Florianópolis, estava havendo uma transição de lideranças, porque dentro da estratégia do partido para as eleições de 2016 foram escolhidas apenas 6 capitais, né, 5 capitais, desculpa, para concorrer, e Florianópolis havia ficado de fora. E as lideranças na época acabaram discordando e saíram, e ficou um gap ali de alguns meses sem núcleo, sem grupo, sem estrutura, até que o Diretório Nacional decidiu começar a reorganizar, isso já era 2016, chamaram uma pessoa, essa pessoa ficou durante alguns meses e também desistiu, depois o Diretório Nacional me convidou para assumir a liderança de Florianópolis. E já sabendo que não haveria candidatura em 2016, mas para começarmos a nos preparar para 2018. E foi aí a minha trajetória começou como liderança do Novo mesmo, né? E passou as eleições de 2016, nos reunimos lá em São Paulo em 2017, final ali dezembro, para começar a projetar as eleições de 2018. Eu voltei de São Paulo já como liderança estadual, que ainda não existia, com a missão de formar, né, formalizar o Diretório Estadual de Santa Catarina. Então, me tornei o primeiro presidente do Diretório de Santa Catarina e fiquei à frente durante as eleições de 2018. Né, passaram as eleições de 2018, aí ano passado, né, no final ali do meu mandato de presidente estadual é de 2 anos, o Diretório Nacional, que também estava encerrando seu mandato, e haveria uma convenção nacional para uma nova chapa, me convidou para participar de uma renovação, aí, junto inclusive com o Guilherme Henke, que era o presidente estadual do Rio Grande do Sul, e com a Cris Parisotto, de São Paulo, entramos nessa chapa e foi aí que eu vim para o Diretório Nacional. Foi setembro. E agora, em março de 2020, o João anunciou que gostaria de renunciar, que achava que precisava ter uma oxigenação também na liderança do partido, e que ele já estava há 10 anos, muito em função do Novo. E o Diretório Nacional, então, escolheu que eu deveria fazer esse papel nesse momento, e eu sou soldado do partido, não me furtei, e estou então, Então, desde então como presidente nacional. então tu agora é o novo dono do Novo, é isso? Porque o pessoal fala aí que o Novo tem dono, né? Essa é uma das pechas que o Novo tem, né? Mas eu costumo dizer que o dono do Novo é o Estatuto do Novo, né? Nós temos um estatuto que é o documento principal, a qual todos nós estamos sujeitos a respeitar. Aliás, nós assinamos, né, quando nos filiamos, que vamos respeitar o estatuto, e, e as decisões do Diretório Nacional são sempre colegiadas também, que é importante, justamente para não ter essa concentração de poder. Aliás, o Novo tem diversos mecanismos que foram criados para evitar a concentração de poder, né, ou a formação de caciques partidários. Uma delas é justamente essa, né, das decisões colegiadas, de um estatuto muito forte, e também a separação da gestão partidária, da gestão pública, né, os mecanismos internos, CEP, os departamentos, e o fato de não usar dinheiro público também, né, que é um grande incentivo para quem grandes volumes de dinheiro, ter domínio sobre grandes volumes de dinheiro faz com que as pessoas queiram muitos cargos de direção e tal. Então, no final das contas, o Novo em si, ele é muito, talvez seja o partido mais orgânico do Brasil, né? Então, E é o definitivamente nós temos partido, Novo. e é reconhecidamente como o partido mais transparente do Brasil também, né? Sim, Pelo ranking da transparência partidária, Transparência Partidária é uma organização sem fins lucrativos que analisa a forma como os partidos lidam com as suas contas, com as suas informações, etc. E o Novo foi o partido melhor ranqueado, de longe, assim, no Brasil. Mas, falando sobre Diretório Nacional, como é que uma pessoa se torna presidente do Diretório Nacional? Como é eleito o Diretório Nacional e o presidente? Explica pra gente. não, perfeito. Vamos lá. O Novo ele tem 3 instâncias, né, que são os diretórios municipais, diretórios estaduais e diretório nacional. Isso é previsto pela legislação eleitoral. E a forma de eleição dos seus dirigentes, ela é escalonada. Então, os presidentes, né, os dirigentes municipais, que são, em geral, são 5, eles são eleitos pelos filiados daquele município. Então, se convoca uma convenção, os filiados se reúnem e elegem a chapa que vai comandar o partido naquele município por 2 anos, o prazo de 2 anos.
Os dirigentes estaduais, né, presidentes, vice-presidentes e secretários estaduais, são eleitos pelos votos dos dirigentes atuais, né, do diretório estadual, e também pelos presidentes municipais. Então, os estados que possuem diretórios municipais, o seu presidente participa de uma convenção junto com os dirigentes estaduais para eleger a próxima chapa, também para um mandato de 2 anos. E o Diretório Nacional, ele é eleito pelos membros do Diretório Nacional, naquele momento, e também pelos presidentes e vice-presidentes estaduais dos estados onde há diretórios. Esses seriam os delegados. Não, não são delegados, eles Não? são dirigentes mesmo, né? A gente não trabalha com delegados, então, atualmente não temos delegados nomeados pelo partido, então são todos dirigentes. Tá, então o Diretório Nacional é eleito pelos diretórios estaduais e pelos próprios membros do Diretório Nacional, que hoje seriam quantos eleitores, digamos assim? Bom, nós temos 18 diretórios estaduais formalizados, né, o que daria 36 votos, porque é presidente e vice, e mais 5 membros do Diretório Nacional, então um total de 41 votos. Essa é a Convenção Nacional, né, que é o órgão máximo do Uhum. partido. Ela se reúne todos os anos para a votação das contas, né, da aprovação das contas do partido, e também, ordinariamente, a cada 4 anos, para eleger o novo corpo diretivo do partido, né? Os mandatos do Diretório Nacional são de 4 anos e daí não é permitida a recondução mais de uma vez para o mesmo cargo, diferentemente dos diretórios estaduais e municipais que não têm limite de reeleição, né? E essa eleição é por maioria simples? Maioria simples. Maioria simples. O 50% mais. pessoal, o pessoal, espero que ninguém esteja estranhando eu estar perguntando isso. Algumas pessoas talvez pensando, o Fábio está perguntando isso porque ele quer ser presidente do partido. Não, inclusive eu não posso, né? É uma outra diferença que o Novo tem, um outro diferencial que mandatários não podem se envolver diretamente com a gestão do partido, né? Exatamente. Inclusive, se um dirigente quiser ser candidato, ele precisa renunciar um ano antes do registro da candidatura, o que dá aproximadamente aí 13, 14 meses antes da eleição, justamente para ter uma quarentena, né, e ter a possibilidade de se criar uma outra liderança com governança e compliance para separar de fato a influência que o diretório tem nos mandatos e vice-versa, né? Exato, exato. E, bom, o Novo é atacado, tu acompanha isso desde que tu passou a participar do Novo mais ativamente, mas o Novo, um outro diferencial da gente é que a gente é atacado por todos os lados, né? Desde a extrema esquerda até a extrema direita. Então, afinal, o Novo é o PSL de sapatênis, ou Personalité, é o pessoal laranja. O que é o Novo na concepção de Eduardo Ribeiro, presidente nacional? Essas pechas não tem como a gente escapar, né? É natural que um partido como o nosso, que vá se destacando, acabe recebendo apelidos e tudo mais. Agora, se esses são os apelidos que eles conseguem trazer para a gente, então eu fico muito feliz, né? Porque não podem chamar a gente corrupto, não pode chamar a gente desonesto, não pode chamar a gente de gastador de dinheiro público, aí chama de Se isso é o PSP. pior que eles têm a dizer a nosso Se isso é o respeito, pior, tá tudo bem, assim, realmente não me ofende. Mas o que que eu vejo de fato do que é o novo, né? As pessoas têm, em geral, isso é uma percepção geral de que é um partido mais elitizado, que as pessoas possuem bens e que não usa dinheiro público porque pode se autossustentar com grandes doações. E isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Inclusive, você como candidato sabe muito bem, é difícil você conseguir captar um doador, né? sim. Não é algo simples. E para o Novo é a mesma coisa. E as contribuições mensais que mantém o Novo são relativamente pequenas. Nós estamos falando aí de R$ 31 por mês, que é a contribuição mínima, que é menos do que a mensalidade de um Netflix, por exemplo, né? E são essas 40 mil pessoas, desses alguns são inadimplentes, mas são esses filiados que mantêm o partido, toda a estrutura nacional do partido. Então, nós podemos aí, numa projeção mais conta de padeiro, a gente arrecada, em média, por ano, em torno de 8 ou 9 milhões de reais, né, de captação dessas filiações dos nossos filiados. E só esse ano o PT e o PSL vão receber de fundo partidário e fundo eleitoral 300 milhões de reais.
É mais de 30 anos de arrecadação do Novo para ter o equivalente a 80. É É uma muito grande, discrepância então. imensa. No fim, o partido de rico quem quer, né? E quanto que o Novo receberia se a gente fosse usar esses recursos? O Novo recebeu, inclusive, do fundo eleitoral 36 milhões de reais, né? Aliás, não chegou Ou a seja, receber. 4 vezes a nossa receita anual. Exato. E nós conseguimos devolver, né? Porque há uma diferença, até bom explicar, entre o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo eleitoral ele é um fundo criado para as eleições, ele só existe em ano de eleição, ele é bastante volumoso, e esse ano foi 2,6 bilhões de reais. E tem o fundo partidário, que daí é 1 bilhão de reais, que é dividido aí entre os partidos políticos de acordo com as suas bancadas, e esse é um valor que vem todos os anos, né? Ou seja, E 3,6 bilhões de reais do dinheiro do imposto que a gente paga em praticamente tudo, que poderiam estar indo para a saúde, para a educação, ou melhor ainda, ficar no nosso bolso, no bolso do cidadão, mas vai para pagar campanha política e para pagar partido político. além da renúncia fiscal das emissoras de rádio e televisão, que durante a propaganda eleitoral, que não é gratuita, eles acabam tendo. E isso também Cerca equivale de aí ao valor de 500 9. milhões. É, Em eu 2016 foi 500 milhões, esse ano talvez seja um pouco mais. pois é. Então, nós estamos falando aí tranquilamente de mais de 4 bilhões de reais esse ano, que vão ser destinados do pagador de impostos, direto ou indiretamente, para que políticos do interiorzão desse Brasil façam santinhos, bandeiras e, enfim, Paguem usem cabos eleitorais, comprem cabos votos, eleitorais, enfim. tudo aquilo que a gente já sabe que sempre aconteceu no país e que o Novo sempre defendeu ser contrário, né? Porque causa uma distorção gigantesca de representatividade e é completamente imoral, né? Você tem tantas outras prioridades no país, um país que tem índices de educação, de avaliação de educação simplesmente deploráveis, né? De avaliação de saúde deplorável, uma infraestrutura vergonhosa e níveis de violência e assassinatos absurdamente fora do padrão de um país decente, e a gente fica investindo em campanhas políticas que claramente não resolvem o problema. Então, Mas não é bem por aí. então 36 milhões de reais o Novo teria direito do fundão eleitoral e do fundo partidário seria quanto? Fundo partidário, nós temos hoje em caixa aproximadamente 40 milhões, tá? Que foi o que nós recebemos ao longo de todos, a partir do momento Porque que o o Novo fundo inicia, partidário a gente não pode devolver ainda, né? nós não podemos devolver. Por quê? Porque se nós devolvermos o fundo partidário, o entendimento do TSE é que ele vai ser dividido entre os outros partidos. Nós não conseguimos devolver para o Tesouro, assim como nós devolvemos o fundo eleitoral, né? Então, a opção pelo Novo foi de segurar esse dinheiro, ele está investido, ele está rendendo, e assim que nós conseguirmos criar uma lei, né, ou conseguir mudar o entendimento do TSE a respeito disso, aí nós vamos devolver para o Executivo, né, para que ele aplique isso naquilo que ele julgar que seja mais coerente. Se dependesse do Novo, certamente seria na educação, na saúde ou na segurança. Se conseguimos vincular, inclusive, esse valor, muito melhor, né? Mas só de conseguir devolver já vai ser um avanço e vamos continuar lutando para acabar com isso. Ou seja, o Novo ainda está tendo uma contribuição importante no esforço de ajuste fiscal, pegando uma Verdade. verba e impedindo que o governo gaste, deixando ela investida, né, aumentando esse valor para futuramente devolver para arcar com necessidades fundamentais, né? Isso Verdade. vocês não veem em nenhum outro país do mundo, um É, partido que tem uma mentalidade como essa. e vamos devolver com os juros que nós recebemos, inclusive. Uhum. Perfeito. Ou seja, a gente fazendo uma conta de padeiro aí, a gente poderia ter uma receita pelo menos umas 5 vezes maior do que a gente tem se a gente recebesse esses recursos públicos. Tranquilamente. Ou Tranquilamente. seja, o Novo abre mão de muita coisa. Tem partido aí que nessas eleições está dizendo que não usaremos recursos do fundo partidário e fundo eleitoral, mas o que não conta para vocês é que são partidos que nem sequer passaram a cláusula de barreira e, portanto, não recebem fundo partidário, recebem só o fundão eleitoral. Como é o caso, sim, estou falando do PRTB. Achamos muito bacana que outros partidos se unam a essa mentalidade, a essa prática, mas quando o partido nem sequer recebe o fundo partidário e vai receber uma mixaria de fundão eleitoral, é fácil abrir mão, né? Difícil é chegar no patamar que o Novo chegou e seguir abrindo mão desses recursos por uma questão de princípios e por uma questão de estar focado em dar o exemplo.
E a gente tem visto já que esse exemplo tem feito impacto, né? Eu nunca vi em uma eleição tanto candidato dizendo e reforçando que não vai usar recurso do fundo partidário. Então, essa mudança, fundo partidário, fundo eleitoral, enfim, essa mudança de mentalidade que o Novo está impactando na política é um negócio muito bacana, né? E talvez esse seja o nosso principal legado de curto prazo, né? Evidentemente que no longo prazo nós vamos ser um dos maiores partidos, se não o maior partido do Brasil, mas no curto prazo a gente já está conseguindo, ainda que seja de forma a constranger os outros a fazer a coisa certa, algum resultado muito bom, né? Então nós percebemos não só no fato de abrir mão de recursos públicos para suas campanhas, mas também candidatos que acabam se elegendo, políticos eleitos, tentando ser os mandatos, né, mais econômicos, que também é uma bandeira do Novo, né? Ser espartano, conseguir entregar resultado com o mínimo possível, E não provando é, que e não é uma questão de acreditar que a economia de recursos públicos é um fim em si mesmo, né? Porque senão a gente poderia simplesmente abolir as assessorias, o deputado só ia lá e dava presença e votava e não fazia mais nada. Mas sim, a gente tem uma visão de bom senso e de conexão com a realidade do nosso país, né? isso, e também entender, né, que a política é um exercício cívico, né? Então você vai, se entrega valor para a sociedade e a sociedade, ao ver valor nisso, ela entende que aquilo ali, de fato, está sendo entregue, que você tem valor, né? Mas agora, se você é, cria uma pompa, né? Porque no Novo você sabe, a gente abre mão de diversos privilégios, então não pode ter carro oficial, não pode ter celular oficial, você tem limites de assessores que você pode contratar, justamente para mostrar para a sociedade que, olha, a gente não precisa de tudo isso. Ninguém aqui é rei, ninguém aqui é aristocrata, mas a gente está fazendo a nossa parte durante um tempo nesse cargo para entregar um pouco do nosso conhecimento, das nossas convicções, que é compartilhada com boa parte da sociedade, em forma de fiscalização, produção legislativa e principalmente no Brasil de revogação de leis, né? Que é o que nós temos conseguido fazer, inclusive com maestria e também, né, Fábio, você e o Pepe são um grande exemplo disso, mostram que mesmo sem ter maioria no parlamento, a capacidade, né, a alta qualidade dos nossos mandatários faz com que consiga movimentar a opinião pública, movimentar a imprensa e principalmente mobilizar outros parlamentares dentro da casa para conseguir impedir que absurdos passem, como por exemplo a reforma tributária do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho É. que a cada ciclo eleitoral do Novo nós construímos mais exemplos de que de fato é possível, elegendo poucas pessoas ainda que sejam, mas com uma qualidade acima da média, a gente consegue mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do país. Falando nisso, quando estamos em período de campanha, quando esse episódio for ao ar, vai estar faltando aí 1 ou 2 semanas para as eleições municipais de 2020. Como é que o Novo está se organizando? Quais são nossas pretensões e quais são as nossas possibilidades para essa eleição? Bom, nós estamos lançando candidatos em 46 municípios, né? Se levar em conta que o Brasil tem 5.000 municípios, nós estamos trabalhando só em 46, até porque tem uma visão do Novo ainda de startup que está ganhando em escala, né? Nós precisamos ser muito assertivos, talvez assertivo não seja a palavra, mas muito corretos na escolha das cidades com a certeza de que nós conseguimos entregar de fato alguma coisa lá, porque o risco e também o custo para se expandir de forma desenfreada, desorganizada, é muito alto no longo prazo, né? O risco de imagem do partido e até o risco de estrutura financeira mesmo, que nós precisamos planejar de acordo com o crescimento das nossas filiações também. Então são 46 municípios, em torno de 630, 640 candidatos, né? Varia porque havendo algumas desistências, mas em torno de 600 candidatos, em 30 dos municípios, 29, né, dos municípios com candidatura a prefeito e o restante, todos os outros com candidaturas a vereador. E nós vamos enfrentar nessas eleições uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque nós nunca é a primeira eleição de fato em que não há coligação nas proporcionais, a coligação é só na majoritária, então o fenômeno, que inclusive já era esperado, foi de lançamento de muitos candidatos,
né, porque todos os partidos precisam compor uma chapa competitiva para pelo menos conseguir atingir um coeficiente eleitoral. E o outro diferencial é que nós estamos vivendo uma crise sanitária, né, com diversas restrições, principalmente de campanha de rua, de eventos, né, que é o grande foco de uma campanha política, você conseguir reunir pessoas, né, passar a sua ideia, mobilizar, mobilizar grupos, e isso vai ser um pouco mais restrito. Mas, ao mesmo tempo, no mundo digital, nós temos muita força, né? O Novo é o maior partido do mundo ocidental no Facebook, por exemplo. E já somos o segundo maior partido do mundo no Instagram. Então, como o Novo meio que nasceu ali no mundo digital e aprendeu a usar muito cedo, nós conseguimos alcançar muitas pessoas em casa. E isso traz um start para o partido, um basal muito forte. Então, a expectativa é muito alta. E Não vou dizer. quando a pessoa pensa também, mas são só 46 cidades de 5.570 municípios, né? Ou seja, 5.524 municípios sem candidatura do Novo, mas em termos de eleitorado, a gente deve estar abrangendo aí com essas candidaturas, eu diria, olha, não sei, um quarto da população brasileira aproximadamente, né? Vocês têm é, esse dado? Vocês têm esse... aproximadamente, não vou saber dizer de cabeça, mas a gente pega aí São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, grandes capitais, né, com grandes Sim. populações, é natural que boa parcela da sociedade vai ser impactada. Gostaríamos, né, evidentemente, E de é poder claro que estar para em... a pessoa que na sua cidade não tem candidatura do Novo e está agora frustrado e agora está falando, poxa, o Novo esqueceu de mim, o Novo abandonou minha cidade, é natural que a pessoa se sinta assim, mas a gente precisa entender que o processo do Novo é um processo diferente, a gente precisa de um crescimento orgânico, um crescimento seguro e sustentável, né? Então fica a gente tem próximos passos a tomar para construir em 2024 uma trajetória diferente, que depois eu quero que tu fale também, inclusive. Mas deixa eu Claro. te deixar concluir aí. Não, claro, inclusive, né, eu passei por essa frustração em 2016. Florianópolis, minha cidade, não teve candidato. Eu tive que passar por um processo eleitoral sem poder votar 30, morrendo de inveja de vocês em Porto Alegre. Bom, você, na época, estava candidato a prefeito por outro partido, mas morrendo de inveja dos outros municípios que, das capitais, né, Curitiba, Porto Alegre, como eu falei, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, que poderiam votar 30. E não... Então eu sei o que isso causa uma ansiedade, mas, de novo, nosso projeto é para 100 anos. Daqui 2 anos vai ter eleições gerais, todo mundo vai poder votar 30, todo mundo vai poder fazer campanha, a gente tem um planejamento muito bacana e eu tenho certeza que esse pessoal vai continuar, nós precisamos estar no mesmo barco, nós somos muitos e o Novo é a única ferramenta capaz de organizar todas essas pessoas, que deveria ser, né, a função de um partido político, e o Novo tem se proposto a isso, organizar pessoas que pensam mais ou menos parecido para eleger representantes altamente qualificados e, sobretudo, no Congresso Nacional. Né? Exato. E mais importante do que eleger um monte de gente Brasil afora, que nem os partidos depois das eleições fazem as avaliações que temos tantas prefeituras. O MDB, por exemplo, que tem hoje aí cerca de 500 prefeituras, ou seja, 500 não, tem mais de 1.000 prefeituras, enfim, governa um quarto das cidades brasileiras praticamente, mas de que adianta a gente ter várias prefeituras, cada uma com uma visão diferente, cada uma que defende uma ideia diferente, cada um fazendo um trabalho diferente, sem estar conectado com aquilo que fez com que o partido fosse criado? Se bem que no caso de alguns partidos, aí o motivo pelo que foi criado acabou sendo até justamente isso, né? De ocupar espaço por ocupar para poder dividir os recursos públicos. Mas no nosso caso não faz sentido. No nosso caso faz sentido lançar candidaturas onde a gente realmente tem candidatos preparados para defender os nossos valores, para levar nossas cidades adiante, né? Nossos É, valores adiante. E não, nossas cidades também. exatamente, não adianta só ter uma pessoa, isso é muito importante, que você tem um grupo de ouvintes eleitorado pelo estado todo, e eu tenho certeza que esse é um dos questionamentos, né? Poxa, como assim o Novo não vai ter candidato na minha cidade? Como assim não vai ter candidato a prefeito na minha cidade? Assim, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que candidato não cai do céu. Você sabe muito bem qual é uma privação muito grande, né? Você se propor a sair da sua atividade na iniciativa privada, né, para concorrer, expor seu patrimônio, estar sempre exposto na mídia e tendo que tomar decisões difíceis o tempo todo,
dentro de um sistema de incentivos, intrigas, né, que é o sistema político, e não é qualquer um que quer fazer, né? E além disso, como o Novo não faz coligações, nós precisamos de chapas, candidaturas que tenham chapas, pessoas competitivas. Então não é uma só, tem que ter vários. E além disso, como o Novo não unifica a gestão partidária como a gestão pública, além dos futuros candidatos, nós precisamos ter também de dirigentes. Então pessoas que queiram ser, inclusive, dirigentes, colocar o seu CPF aí em prol do partido, e além de todas essas pessoas, mais um grupo de filiados disposto a contribuir para manter o diretório, porque nós também não vamos usar recursos públicos. Então, não é tão simples assim, precisa de planejamento e precisa de tempo também para consolidar o partido na cidade. Pois bem, mas as eleições de 2020 estão aí. O Novo já tem seus candidatos definidos, vai estar nas urnas, esperamos eleger o máximo possível deles. As eleições municipais são inegavelmente importantes, mas é, a eleição que realmente muda a cara do país é a eleição geral, né? A eleição que se aproxima aí de 2022, onde nós elegeremos o próximo presidente, ou reelegeremos o atual, espero que não. É, elegeremos o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal e as Assembleias Legislativas. Como é que o Novo está se organizando para 2022? Ótima pergunta. Nós fizemos um desenho do Diretório Nacional, isso já está sendo trabalhado também com os diretórios estaduais, de um plano, de uma meta de deputados federais eleitos em 2022. Tá? E nós definimos que o número de deputados federais que nós vamos buscar é 31. Por que nós definimos o número de 31? Segundo o regimento interno da Câmara Federal, com 31 deputados, nós podemos pedir votação nominal. Né? Então, a maioria das votações, em geral, na Câmara, ou não só no plenário, mas também nas comissões, acabam sendo ou secretas ou simbólicas, né? Então, você acaba escondendo muitas vezes qual era de fato a sua preferência. A lei passa ou não passa, mas enfim, a pessoa que votou no representante não sabe como aquele representante acabou votando. Se nós tivermos a possibilidade de forçar que a votação seja nominal, ou seja, vai ter que aparecer no painel lá o nome de cada um dos deputados e se votou sim ou votou não ou se absteve, o partido ganha muito peso no Congresso, ganha muito peso na Câmara, principalmente, né? Porque tem a possibilidade de expor muitas vezes em votações que são geralmente em conflito com a sociedade, né? Sim. E tivemos casos ao longo desses últimos anos aí que poderiam ter sido revertido o resultado da votação se ela fosse nominal, como por exemplo a aprovação do pacote anticrime, né, que acabou sendo secreto ou simbólico, se eu não me engano. Mas enfim, a gente não sabe quem votou sim, quem votou não. Então é muito ruim. Então esse é um número que não chega nem a ser 10% da Câmara, mas que dá uma força para um partido muito grande. Então nós desenhamos uma estratégia e essa vai ser a número 1, né, a parte 1 da estratégia, que é buscar e desenhar 31 deputados federais nos estados onde nós vamos lançar a candidatura. Nós temos hoje 19 diretórios estaduais, né? Então é um número plenamente viável, se a gente for parar para pensar. Plenamente viável. Já temos histórico de estados que já têm recall, que já tem candidatos, que já tem políticos eleitos, né? E eu tenho certeza que as eleições de 2020 vão ter uma influência bastante grande nisso, porque nós vamos poder chegar em cidades, sobretudo no interior, que ainda não conhecem como funciona muito bem a dinâmica do Novo, vão conseguir vivenciar melhor os princípios e valores do Novo, e a gente só tende a crescer. Né? E é um número perfeitamente possível, eu já fiz essa conta inúmeras vezes, né? E nós vamos, assim que acabar essa eleição, já muda a chave e a gente começa a pensar em 2022. Excelente. E quem vai ser o candidato do Novo à presidência? Isso muita gente me pergunta já. Esse é um outro grande diferencial do Novo, né? A gente não, primeiro que não tem uma indicação, né? Não é top-down. Nós ainda não definimos o rito do processo de escolha do candidato à presidência, mas o fato é que a Convenção Nacional ela é soberana. Né? E na Convenção Nacional, como eu comentei no começo da nosso bate-papo, ela envolve presidentes e vice-presidentes estaduais, e isso provavelmente as conversas vão começar ano que vem, mas a convenção de fato é só em 2022. Né?
Bacana, legal. Mas a prioridade mesmo, inclusive eu imagino que a estratégia de recrutar um bom candidato à presidência ou reeditar um candidato à presidência, né, não sei se está nos planos do João Amoedo ser candidato. Se ele for, ele certamente vai ter que passar pela convenção e ser respaldado também, né? Tem muita gente que critica, inclusive, porque o João Amoedo é o dono do partido, não sei o quê. O João é um filiado, claro. É óbvio que ele é o fundador do partido, então todo mundo do partido tem um grande respeito por ele, mas ele não é mais o presidente do partido e ele tem a sua trajetória própria, né? É importante deixar claro isso, que não há nenhuma definição a respeito de quem vai ser o candidato. O candidato, acho que a convenção nacional seguramente vai ter critérios e o bom juízo para selecionar alguém que esteja alinhado à estratégia, né? Que, pelo que eu entendi, a estratégia prioritária é eleger a bancada federal. Mas nós vamos ter um candidato à presidência com certeza, né? E evidentemente que o João hoje não tem mais nenhum cargo no partido, mas ele é um filiado que é quase uma eminência dentro do Claro. partido, né? O respeito que todos nós temos, a admiração que eu tenho pessoalmente por ele é muito grande, e é uma pessoa que doou boa parte da sua vida para Sim, tentar mudar o Brasil, né? Então, sem dúvidas. e daí tem aquela questão, né? A pessoa precisa querer também. Eu lembro que enquanto o João ainda não era candidato, ele era o presidente nacional, estavam buscando, né, pessoas e Eu, indicações para serem candidatos à presidência. E até ele comentava, a dificuldade maior era a pessoa querer. Você encontrava a pessoa com todas as qualidades possíveis e no fim a pessoa não queria. Como eu falei, não é tão simples assim encontrar um candidato, né? isso é um fato curioso da nossa política, né? Que, especialmente quanto mais alto o cargo, as melhores pessoas e as pessoas mais indicadas são justamente as pessoas que não querem, É, né? Porque para ele um bom presidente da República deveria ser alguém com um grau de abnegação que infelizmente falta nos principais candidatos, né? uhum, Porque é um nível de exposição e dedicação absolutamente diferente de, por exemplo, ser candidato a deputado, né? é. Ou mesmo ser eleito deputado, né? O nível de escrutínio pelo qual passa a tua vida, passam tuas ideias, tua exposição. A pessoa tem que estar realmente preparada para aquilo, e estar disposta a encarar isso. E infelizmente no Brasil hoje a maioria das pessoas que estão dispostas a encarar uma briga como essa são pessoas que são movidas pelo ego, por uma vontade de simplesmente ter uma exposição. E no novo a gente quer alguém que esteja disposto a sair candidato para avançar nessa ideia, eventualmente vencer e fazer um mandato alinhado com valores e não com um projeto personalista, né? Exato. E além disso, né, a proposta do novo é chegar ao poder para diminuí-lo, né, não para aumentá-lo. Então, além de você Isso ter torna ainda mais difícil a gente mais alinhar os difícil. incentivos para conseguir vencer. Ex Mas o nosso crescimento nos últimos anos deixa claro que isso é uma possibilidade bem factível e que tem chances reais de se concretizar nos próximos anos, né? Não, eu tenho certeza absoluta. Para mim, assim, eu tenho certeza absoluta que é só uma questão de tempo para o Novo ser um dos maiores partidos do Brasil, né. Nós temos, se não houver nenhuma reforma política que acabe, por exemplo, com a cláusula de barreira, é natural. Só o fato da próxima eleição não ter coligação nas proporcionais já vai diminuir muito o partido. A nossa Câmara não vai ser tão fragmentada. E na próxima Mas eleição já aumenta a cláusula de já barreira, né? Na aumenta a última cláusula foi de barreira. 1,5%, na próxima é 2%. Partidos que não Isso, fizerem 2% dos votos para deputado federal já caem na já vão cláusula de ficar. barreira. Exato. E isso vai começar a enfraquecer muitos partidos. É natural que vão acabar se fundindo, né? Que foi um fenômeno que já aconteceu em 2018. Mas o novo está caminhando para ser protagonista, né? E isso a prova é o apego que as pessoas têm pela própria marca do novo. Né? Só o PT está na frente dos partidos registrados hoje, só o PT tem mais apoiadores de partido, né? O novo já é o segundo e nós existimos há 5 anos como partido político registrado. Então isso é muita coisa e a gente está crescendo. Né? Nenhum partido conseguiu fazer o que nós fizemos de eleger 8 deputados federais na primeira eleição e Exato. com tudo para crescer. Então, de novo, é só uma questão de tempo. Nós estamos no caminho certo. Eu não sei se eu já te contei uma história. Eu, quando eu era. Antes de existir diretório estadual aqui no Rio Grande do Sul, eu era o coordenador estadual, né? E eu estava na reunião do Diretório Nacional em que foi decidido o número 30. E lá a gente tinha a oportunidade de escolher. Os números que estavam ali à mão eram o 30 e o 18, que acabou sendo depois escolhido pela rede.
né? E lá a gente teve uma discussão sobre se o número mais adequado para o Novo seria o 18 ou o 30, e eu fui um dos que fez a defesa de que fosse o 30, dizendo que, olha, isso foi em 2014, né? E a gente coloca daí como uma meta eleger o presidente da República em 2030. Mas eu tô cada vez mais convencido de que a gente vai atingir essa meta antes Eu também de acho que vai ser 2030, antes. Eu também acho né? que vai ser antes. Acho que a gente tem chances reais de fazer isso. 2030, poxa, falta 10 anos ainda para 2030. Com o crescimento que a gente está tendo, com o crescimento que as ideias liberais estão tendo, cada vez mais pessoas entendendo que o caminho não é a gente botar mais poder na mão do Estado, seja pela via da mão direita ou pela via da mão esquerda. O caminho é a gente deixar mais dinheiro na mão da população. Só assim a gente vai poder ver o Brasil crescer e ser livre. Exato. E assim, mais uma prova estatística de que eu acho que isso vai acontecer antes, quando eu falei que o Novo já é o segundo partido com o maior número de adeptos, né, não necessariamente filiados, mas entusiastas no país, quando você estratifica para uma faixa etária entre 16 e 21 anos, esse número dobra. Ou seja, o pessoal mais jovem, dentro do grupo mais jovem, o Novo já está até muito mais próximo do PT, inclusive, de aceitação e de entusiastas. Então, a próxima geração que não votou em 2018, mas que vai votar agora em 2022, em 2026, esse pessoal vem com olhos diferentes para a política e muitos deles com a camiseta do Novo já. E mesmo na nossa geração, né, dos 30, no caso do teu caso, 30 e poucos, no meu já 30 e muitos, a adesão ao Novo é realmente um fenômeno interessantíssimo. Eu pude ver isso pelo meu eleitorado e eu vejo também pelas pessoas nas minhas redes que acompanham política efetivamente. E é importante ressaltar, eu te comentei isso a última vez que a gente teve juntos presencialmente, que essa é a maior geração da história do Brasil. Quando eu estava no colégio, a pirâmide etária do Brasil ainda era uma pirâmide, com uma base mais ampla e que ia afinando. Hoje já é mais um barril, digamos assim, porque a maior geração do Brasil nasceu ali na década de 80, início da década de 90. E essa turma vem com novos valores, com novas aspirações, que hoje nenhum partido mais do que o Novo oferece uma alternativa, né? Então acho que o futuro para a gente é muito promissor, sem dúvidas. E deixa eu te Concordo. perguntar, como é que uma pessoa participa hoje do Novo? Uma pessoa que não quer se filiar, por exemplo, que quer conhecer, quer acompanhar, vocês estão desenvolvendo caminhos e mecanismos para isso? Porque a gente sabe que no Brasil tem muita gente que não pode, que não quer, ou mesmo que não quer pagar, né? Porque no Novo a gente tem isso também. Como a gente é o único partido que não vive de recursos públicos, a gente cobra uma filiação das pessoas para se filiar, mas a gente sabe também que isso acaba sendo um empecilho potencial, especialmente para pessoas mais jovens e pessoas de mais baixa renda, para participarem ativamente. Não, existem várias formas de participar, né? Lógico que nós estamos vivendo agora um momento de campanha, de eleição, e a nossa maior dificuldade é buscar voluntários para as campanhas dos nossos candidatos, né? Então, se nesse momento você mora numa cidade que tem a candidatura, a minha sugestão seria buscar lá dentre os nossos candidatos do município aquele que você considera que mais se aproxima com o seu perfil, que você tem uma afinidade maior e pedir contato dele para ajudá-lo na campanha. Isso é essencial, né? Nós acabamos atribuindo a responsabilidade para os candidatos, agora eles têm que fazer tudo sozinho. Não, senhor, né? Nós temos a responsabilidade também, uma corresponsabilidade com os candidatos para ajudá-los a se tornarem mais conhecidos, porque a imensa maioria dos nossos candidatos não são conhecidos, estão sendo candidatos pela primeira vez, né? Então, sozinhos eles não vão conseguir, ainda mais com todas essas dificuldades e restrições que nós estamos vivendo nesse momento. Então, durante a campanha, essa seria a nossa maior necessidade. No período de interstício ali, que nós vamos viver agora em 2021 e começo de 2022, é muito importante tentar ver se na sua cidade já existe um núcleo, já existe um grupo do Novo, né? Você pode mandar um e-mail para o faleconosco@novo.org.br, perguntando se já há alguma atividade no Novo em seu município, de que forma você poderia ajudar, né? Para aqueles que não querem se filiar, mas gostariam de doar, né? É possível fazer doações, né? Nós estamos estruturando agora uma forma de organização, de voluntários também, né? Mais para frente no partido, isso vai ser muito importante, preparar para divulgar ainda mais o Novo. E nós temos, paralelo a isso, a fundação, que já está com o seu primeiro curso de formação de lideranças
com 34 pessoas inscritas. Esse mês agora de outubro nós vamos abrir mais uma turma e nós já estamos finalizando ali o projeto de diversos cursos EAD e a tendência é para que você possa montar, você fazendo todos os módulos, qualquer um, né, uma vez filiado ao Novo, possa pedir um certificado, né? Você vai ter que fazer uma defesa com uma banca, com a sua tese a respeito da área que você mais domina, com um grupo de pessoas ali, de conselheiros da fundação para fazer uma avaliação. Com esse certificado você pode se colocar como pré-candidato, né? Vai ter um processo diferenciado na seleção para candidaturas, né? Porque nós já estamos nos preparando para as eleições de 2022 também, e nós vamos precisar de muitos candidatos de forma distritalizada, capilarizada aí pelo interior, né? De deputados federais, deputados estaduais. Então, não queremos deixar para fazer isso em cima da hora, isso precisa ser feito com bastante antecedência, e também para aqueles que querem, já estão se planejando candidatar em 2024, também tem 4 anos, vai fazer uma faculdade nesse período, né, para estar bem preparado para suas campanhas lá em 2024 também, caso queira ser candidato a prefeito ou vereador dentro da sua cidade, lógico, respeitando também o formato de seleção que vai ser feito à época, né? Mas o mais importante é que nós vamos ter uma fundação para auxiliar na formação dessas novas lideranças. Com atividades regionais também, nos estados, como é que está Sim, sendo estruturado isso? seminários. Atualmente nós estamos fazendo só EAD muito em função do fato de não podermos fazer Sim, grandes claro. eventos, né? Mas está no projeto da Fundação também fazer treinamentos, imersões, seminários e grandes congressos também, né? Trazer palestrantes internacionais, enfim, ser de fato o think tank do Novo. Temos um conselho curador bastante renomado e também buscar aí pessoas que queiram ser especialistas para ajudar não só na formação, mas também na parte de geração de conteúdo, políticas públicas e de auxílio aos nossos futuros mandatários eleitos. Que legal, muito legal. Vocês podem também, pessoal, quem tiver interesse em apoiar o Novo, dá uma olhada no site lá. Tem bem didático ali nas abas superiores, participe. Daí ali tem várias formas de participar, além da doação, né? Participando dos eventos, comprando mercadorias aí na nossa loja, vestindo a camiseta. Não é necessário ser filiado para vestir a camiseta, viu? Ninguém vai parar vocês na rua e pedir um número de filiado, fiquem tranquilos. A divulgação do Novo é sempre importantíssima. Divulgar nas redes sociais também os nossos materiais, acompanhar, claro, os nossos mandatários, que têm feito um trabalho de excelência Brasil afora. Se informar também sobre quem, caso não queiram ser candidatos, né? Se informar sobre quem serão os candidatos, não só nessa eleição, mas nas próximas, e apoiar. Eu tenho dito que a melhor maneira, porque muita gente jovem me contata e pergunta: poxa, Fábio, eu gosto muito da política, eu gosto muito do trabalho de vocês, como é que eu faço para participar e para seguir esse caminho também? Daí eu falo: olha, a melhor maneira é tu começar a te engajar na campanha de alguém que já está com candidatura, começar a conhecer um pouco mais a prática e ver se é isso que tu realmente gosta, ver se é isso que tu realmente quer para tua vida, entender o dia a dia, para além do que se vê aí nas redes sociais, fotos, né, do pessoal aí sendo eleito. Campanha é muito trabalho, muita disciplina, muito foco e muita abnegação no dia a dia. Então é importante que a pessoa tenha contato e entenda, claro, que é um trabalho incrível e é muito legal a gente estar, e tu também, Edu, deve sentir isso no dia a dia como nosso presidente, a gente está trabalhando em nome de um propósito, em nome de algo que a gente realmente acredita e que é muito bom a pessoa se juntar a isso e se dedicar a uma tarefa como essa, tão nobre como a nossa, de mudar nosso país, né? Exatamente, sem apegos, né? Porque o Novo é só a ferramenta, no final das contas. É a melhor ferramenta, é o melhor ambiente político que um político, né, como nós gostaríamos de poder participar, né? Porque você está realmente defendendo princípios, defendendo valores, ideias, né, e não de que forma você vai chegar no poder, porque em geral as discussões dos outros partidos são essas. Então esse ambiente é muito importante e ver o Novo como a ferramenta, né? A mudança de verdade é quem vai fazer no nosso dia a dia, a sociedade, a cultura, são os hábitos, né? São os costumes que nós vamos ter que incorporar e incorporamos, né? E fazemos isso para uma mudança geral da sociedade para buscar um país que a gente quer, esses países que nós admiramos tanto, né? Suíça, enfim. Depende mais do nosso dia a dia do que só necessariamente, lógico, né, que nós acreditamos que você muda as leis, você cria os incentivos diferentes,
mas ao mesmo tempo, na base, é importante nós também nos apegarmos a esses valores e aplicarmos eles no dia a dia. Exato. Enquanto alguns partidos têm como referências Cuba, Venezuela, União Soviética, Coreia do Norte, as nossas referências são Suíça, Nova Zelândia, Austrália, países que realmente deram certo ao longo da história, né? É bem melhor, né? Exato. Então, Edu, para finalizar, passar para a parte mais lúdica de todos os nossos episódios, na qual eu convido os nossos convidados a recomendarem para os nossos ouvintes duas coisas: um livro e uma série. Qual é a tua Tá. recomendação de livro? O que tu tem lido recentemente que te chamou a atenção? Olha, eu li recentemente um livro que eu já havia lido há alguns anos atrás, que foi justamente o livro que me motivou a trabalhar com genética. Não tem muito a ver com política, mas Hum, eu gosto muito, que se chama As Sete Filhas de Eva, que é basicamente uma, uma pesquisa de um pesquisador britânico chamado Brian Sykes, em que através do DNA mitocondrial, que é o DNA das mitocôndrias, que é uma organela que nós temos na nossa célula, que só vem das nossas mães, nós não herdamos mitocôndrias dos nossos pais, e ele conseguiu identificar ali em regiões que têm poucas mutações, o fato de que todos os europeus são descendentes só de 7 mulheres, e pelas taxas de mutações ele consegue saber em que época cada uma dessas mulheres viveu. Então, durante todo o livro ele conta o processo de como foi o desenho da metodologia da pesquisa, como eles chegaram nessa conclusão, e no final ele descreve como deveria ser a vida dessas mulheres na época em que elas viveram. Acho um livro muito bacana, eu gosto muito da história da evolução humana, então se alguém também gosta, fica aí a dica para ler. Um livro bem mais antigo. interessante. O bacana é que a gente tem. Assim, eu gravei recentemente um episódio em que a gente fez uma coletânea das sugestões, e a gente tem sugestões bem ecléticas, né? Que refletem também a ecleticidade dos nossos convidados aqui no podcast. Isso é muito legal. E lembrando o pessoal que quiser comprar os livros, que o façam pelo link que a gente posta aí nas descrições, e com isso ajudem a pagar os nossos editores aí. Que ganha, não eu, no caso, nossos editores aí que recebem pelos links da Amazon que são comprados os É, livros. legal. Beleza? E O de pessoal da edição seriado, vai gostar. E de seriado. de Ainda, seriado, ainda, não, ainda não temos link da Amazon e da Netflix, mas assim que tiver, a gente tiver a gente vai poder ajuda. fazer. De seriado, eu confesso que eu não assisti mais seriado nos últimos meses aí, porque a intensidade de trabalho, seja na empresa ou seja, pelo novo, tem sido Eu bastante grande. imagino. Mas um seriado que me marcou muito, eu já vi há algum tempo também, não é recente, é o The Last Ship, o último navio, acho que passava na TNT. E ele também é baseado num livro, tem algumas diferenças do livro, mas em geral, assim, a sinopse é um navio de guerra americano que vai para o Ártico para fazer testes de mísseis nucleares, e uma das condições do teste era não ter contato com o governo, enfim, com o mundo externo durante alguns meses. E junto desse navio vai um grupo de virologistas para estudar um vírus que está se espalhando pela África Central, e eles achavam que esse vírus estava sendo migrado junto com as aves que passavam pelo Ártico. E eles ficam lá durante esse tempo, fazendo a pesquisa e ao mesmo tempo sem contato nenhum com a população. E quando eles voltam, quando a missão se encerra, eles não conseguem mais contato porque a população inteira já tinha sido dizimada pelo vírus. E eles passam ao longo do seriado, então, vagando pelo mundo com o seu navio à procura de sobreviventes e também tentando sobreviver. Então uma tese aí também pós-apocalíptica. Não quero deixar ninguém assustado em função do vírus que nós estamos se enfrentando agora, mas é um seriado que me veio à mente, que me marcou bastante também. Fica a dica aí. Bacana. No TNT. Acho que É era na isso? TNT que passava. Né? Legal, legal. Muito bom. Eduardo Ribeiro, mais conhecido como Edu Ribeiro, presidente nacional do Novo. Muito obrigado aí pela tua atenção, pela tua disponibilidade e pelo teu trabalho também em defesa das ideias que a gente acredita. Imagina, um prazer. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal. E fico aí à disposição também. E vamos lá, vamos voltar para a campanha. Um grande abraço. Até a Um próxima. abraço, fica bem. Tchau, tchau, Fabio.